Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Quando foi a última vez que Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United brigaram, ao mesmo tempo, pelo mesmo jogador? Não um craque consagrado. Não é uma cara da Champions. Um garoto de 15 anos. Pois é. E olha só de onde ele vem. Não é de Madrid. Não é de Londres. Não é nem do centro do Rio. Ele vem da Pavuna, Zona Norte, fim da linha do metrô. Um bairro com mais de 97 mil habitantes que o futebol brasileiro quase não conhecia. É de lá que sai o Cauã Lucas Vitório Souza, o Cauã Pavuna. Mas preste atenção nisso, porque é aqui que a história aperta o peito. Antes desse menino completar 10 anos, aconteceu um acidente que quase encerrou o sonho dele para sempre. Uma coisa que a família carregava em silêncio. Um momento em que tudo que estava sendo construído quase acabou antes de começar. Então a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa. Como é que um moleque que quase perdeu tudo antes dos 10 anos virou, aos 15, o adolescente mais disputado do planeta? E por que gente que entende de estar comparando ele com o Vinícius Futebol Júnior e com o Ronaldinho Gaúcho? E eu te prometo uma coisa, olho no olho. Fica comigo até o final. Porque no fim desse vídeo você não vai enxergar só mais uma joia da base, aquela que a internet inventa toda semana e sai alguns no próximo mês. Você vai entender porque esse caso é raro de um jeito que quase não existe no futebol brasileiro. Tem um detalhe na posição dele que muda tudo. Só me dá uns 15 minutos. Bora! Pavuna. Se você é do Rio, você sabe. É o finalzinho da linha 2 do metrô. Lá em cima. Na divisa com a Baixada. Não é cartão postal. É trem lotado. É sol quente. É distância. É o tipo de lugar de onde o futebol brasileiro raramente para olhar. E foi bem dali que esse menino saiu, nascido em 20 de janeiro de 2011. Faça uma conta rápida comigo. 2011. Isso quer dizer que quando o Cauã era um bebê engatinhando, o Vinícius Júnior ainda nem tinha estreado no profissional do Flamengo. Esse moleque é de uma outra geração. Uma geração que cresceu vendo o brasileiro brilhar na Europa e pensando por que não eu? Só que o caminho dele quase foi interrompido no começo. E aqui é a parte que faço. Antes dos 10 anos de idade, o Cauã sofreu um acidente que quase encerrou o sonho dele para sempre, Flabase. Foi um momento em que a família olhou para tudo que estava sendo construído e viu que poderia acabar ali. E sabe o que eles fizeram? Carregaram isso em silêncio. Sem alarde, sem palco, sem transformar a dor em espetáculo. Pausa nisso um segundo. Porque a gente está tão acostumada com história de superação que vira clichê, né? Um menino pobre que venceu. Mas acho que não. Isso significa verdade. Um moleque de menos de 10 anos, num bairro de periferia, que tem o sonho ameaçado por algo que nem era culpa dele. Nessa idade, quantos desistir? Quantos param de sonhar porque a vida deu um soco cedo demais? O Cauã não parou. E o futebol, que às vezes é cruel, mas de vez em quando é generoso com quem persiste, deu para ele uma segunda chance. Só que segunda chance não vale nada se você não estiver pronto para agarrar. E esse menino agarrou com as duas mãos. Aí, em 2022, com 11 anos de idade, o Cauã entra para a base do Flamengo. E presta atenção num detalhe que parece burocrático, mas é ouro. O Flamengo tem 100% dos direitos econômicos dele. 100%. Não tem empresário fatiando. Não tem clube parceiro rachando. É tudo do Flamengo. Isso quer dizer que quando esse menino for negociado, e ele vai, cada centavo vai pro cofre rubro-negro. Guarda isso, porque muda o tamanho do que a gente está falando. E aí começou a acontecer uma coisa no ninho do urubu que o torcedor do Flamengo não sentia há anos. Quem acompanhava os treinos de perto começou a dizer, baixinho no começo, depois cada vez mais alto, uma frase perigosa. Não ficaram tão empolgados com o garoto da base desde o Vinícius Júnior. Para tudo. Você entende o peso de comparar alguém com o Vinícius Júnior? O cara que o Real Madrid comprou por 45 milhões de euros quando ainda era moleque, que hoje é um dos melhores do mundo. No ninho do urubu não se joga esse nome à toa. Quando gente séria começa a comparar um moleque de base com o Vini, ou é loucura, ou é porque tem coisa muito grande ali. E agora chega o detalhe que eu te prometi lá no começo, aquele que torna tudo mais raro ainda. O Cauã não é assustador. Não é ponta.
Não é centroavante. Ele é meia. Camisa 10. Um armador clássico. E por que isso é importante tanto? Porque o camisa 10 clássico é a posição mais escassa e mais comum do futebol brasileiro atual. Pensa comigo. O Brasil produz profissional em linha de montagem, produz lateral, produz volante. Mas o meia craque, aquele que pensa o jogo, que dá o passe que ninguém vê, que decide entre as linhas. Esse quase sumiu. A gente ficou anos procurando a nova camisa 10 da seleção. E de repente aparece um, de 15 anos, saído da pavuna, jogando com um controle de bola e uma visão de jogo que os europeus estão comparando com o Ronaldinho Gaúcho. Sabe o que é raro dentro do que já é raro? É isso. É ser meia craque num país que parou de produzir meia craque. Agora deixe-me ser honesto com você. Porque se eu só te contar as maravilhas, eu tô te vendendo ilusão. E esse canal não faz isso. O nome joia da base do Flamengo é, ao mesmo tempo, a melhor e a pior coisa que pode acontecer com um moleque. Melhor porque abre portas. Pior porque, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Vai nos comentários de qualquer vídeo do Cauã na Base e você vai ler frases como estas, de torcedores de verdade. Joia para os outros clubes, diretoria nunca dá moral para os MLKS. E outra. Vai ser massa quando ele ficar pronto e ir jogar no Sub-20 e morrer no banco o resto da vida, depois ser vendido por 1 milhão de euros porque não teve oportunidade. Isso não é pessimismo à toa. Isso é cicatrizante. O torcedor do Flamengo já viu esse filme muitas vezes. O moleque genial da base que o mundo inteiro elogia e que, na hora de subir pro profissional, alguns, ou morre no banco, ou é emprestado pro interior, ou é vendido barato porque não teve chance. Quantos novos Vini a gente já enterrou antes de estrear? E tem o outro lado do peso. O Cauã tem 15 anos. 15. Nessa idade a maioria dos moleques está preocupada com a prova de matemática e com o crush da escola. Ele tá com Real Madrid, Barcelona e Manchester United ligando pro staff dele. Imagina a pressão. Imagine o assédio de empresários, de agentes, de pessoas querendo faturar em cima de um adolescente. Imagina a cabeça de uma família de periferia que, do nada, tem os maiores clubes do planeta batendo na porta. E lembra do acidente do começo, da segunda chance que ele quase não teve. Então, tudo o que ele construiu ainda é frágil. Uma lesão, uma decisão errada, um empresário mau, uma escolha precipitada da família. E essa história pode ser descartada antes de mudar o que promete ser. O futebol tá cheio de quase Vinis que viraram nada. Então eu te pergunto, de verdade, será que dessa vez será diferente? Será que esse menino tem, além do talento, uma estrutura para não virar mais um nome numa lista de promessas que o futebol brasileiro desperdiçou? E é aqui que a história para ser promessa de arquibancada e vira fato. Porque uma coisa é o torcedor empolgado no ninho do urubu. Outra coisa, muito diferente, é o que aconteceu em campo, com a camisa da seleção, na frente do mundo. 7 de julho de 2026. Santiago, Chile. Seleção brasileira sub-15 contra o Chile, num amistoso de preparação para a Liga Evolução da Conmebol. Resultado: Brasil 8-1. Uma goleada. E um dos 8 gols saiu do pé de quem? Do menino da pavuna. Não foi contra o tempo da esquina. Foi de seleção brasileira, usa a amarelinha, marcando numa goleada histórica. E não parou aí. Na Copa do Brasil da categoria, ele foi destaque, com direito a gol nas oitavas de final justamente contra o Fluminense, o rival de porta. Ou seja, não é hype de vídeo do YouTube com música épica e câmera lenta. É bola na rede, em jogo grande, com pressão em cima. E agora o detalhe diamante. Aquele que muda a interpretação de tudo que você ouviu até agora. Pausa. Quando um clube europeu se interessa por um moleque, normalmente é assim. O scout manda um relatório, o clube monitora, e fica nisso, muitas vezes por anos, sem nada acontecer. É observar barato. Mas preste atenção no que o Bayern de Munique fez. O Bayern não só monitorou. O Bayern fez consultas diretas ao staff do jogador. E tem mais. Os pais do Cauã, numa viagem de férias à Europa, aproveitem para conhecer pessoalmente o centro de treinamento do clube alemão. Você entende o que isso significa? Não é mais o scout anônimo enchendo planilha. São os pais,
A mesma família que carregou em silêncio o acidente que quase acabou com o sonho do filho antes dos 10 anos, agora andando pelos corredores do CT do Bayern de Munique. A família que quase viu tudo terminar cedo demais agora está sendo recebida por um dos maiores clubes do planeta. O silêncio da dor virou o silêncio de quem está, discretamente, escolhendo o futuro. Esse é o detalhe que muda tudo. Porque monitorar é fácil. Receber a família no seu centro de treinamento é outro nível. É o gigante europeu dizendo, sem dizer, a gente quer esse menino de verdade. Só que, e no futebol sempre tem um só que, nada disso é garantido. É importante que as pessoas não se enganem. O Cauã ainda joga pelo Sub-15 e pelo Sub-16 do Flamengo. Ele ainda não estreou no profissional. Ainda não houve zagueiro adulto, jogo de Maracanã lotado, pressão de torcida cobrando resultado. O caminho entre joia do Sub-15 e craque de verdade é o cemitério mais lotado do futebol brasileiro. Você sabe disso. Eu sei disso. E aqui o assédio europeu, que parece só coisa boa, também é uma armadilha. Porque um moleque de 15 anos com Real Madrid e Bayern na cola pode ter a cabeça virada. Pode achar que já chegou quando ainda nem começou. Pode ser levado cedo demais para a Europa, longe de casa, e murchar antes de florescer, como já aconteceu com tanto talento brasileiro que foi embora criança e voltou fracassado. A conta parecia fechada para virar essa história em drama. Mais um quase. Mais um nome numa lista de promessas. Mas tem uma coisa nesse caso que me faz acreditar que pode ser diferente. E não é o talento. Talento não falta em lugar nenhum. É o que veio antes. É o acidente. É uma segunda chance. É uma família que já provou, na parte mais dura da história, que sabe carregar o peso em silêncio, sem se afobar, sem transformar o filho em espetáculo. Uma família que passou pelo pior quando ninguém estava olhando, talvez saiba. Justamente por isso, segura a onda agora que o mundo inteiro está. Então deixa eu recapitular para você sentir o tamanho de tudo isso de uma vez só. Pavuna, um bairro de 97 mil habitantes que o futebol brasileiro quase não olhou. Antes dos 10 anos, um acidente que quase encerrou o sonho para sempre, carregado em silêncio pela família. 2022, aos 11 anos, entrada na base do Flamengo, que hoje detém 100% dos direitos econômicos dele. Ou a prevenção proibida. O primeiro moleque que empolga o ninho do urubu assim desde o Vinícius Júnior. Ou a raridade dentro da raridade. Camisa 10, meia clássica. A posição mais escassa do futebol brasileiro. 7 de julho de 2026. Gol pela seleção Sub-15 na goleada de 8-1 sobre o Chile. A Copa do Brasil da categoria. Destaque. Com gol nas oitavas contra o Fluminense. A corrida europeia. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, United e Arsenal monitorando desde 2025. O Bayern consultando o staff e recebendo os pais no CT. Tudo isso com 15 anos. Tudo isso vem da Pavuna. E é essa a história que o futebol brasileiro ainda não parou para contar com a profundidade que ela merece. Porque a gente adora falar do craque já pronto, do gol na Champions, do cara que já venceu, mas que esqueceu, antes dos holofotes, antes dos soldos europeus, antes de qualquer radar, teve um menino que quase perdeu tudo. E não desistiu. Olha, eu não vou te prometer que o Cauã será o próximo Vinícius Júnior. Ninguém pode prometer isso. E quem promete está te enganando. Ele pode ser o próximo grande camisa 10 da seleção brasileira, aquele que a gente procura há anos. Ou pode ser mais um talento que o assédio e a pressa engoliram cedo. A história ainda está sendo escrita. E ela está apenas começando. Mas é aí que eu quero saber de você. Sério. O Flamengo deve segurar esse menino a ferro e fogo até ele cair no profissional. Ou deve vender agora, por uma fortuna, enquanto Real Madrid, Barcelona e Bayern estão brigando e o preço está nas alturas? Porque tem torcedor que jura que segurar é a única forma de não repetir os erros do passado. E tem quem diz que dinheiro de gigante europeu não se recusa. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta só a história do craque pronto. A gente conta a história de quem ainda está no caminho. Com o acidente, o silêncio, a segunda chance e o sonho que teima em não morrer. Do jeito que o futebol de verdade é. Antes de virar manchete.